Olá, eu sou a professora Malu e estou aqui com a intérprete Débora para tratar com vocês do gênero textual clássicos infantis. Vamos lá? O que são clássicos infantis? Chamados de contos clássicos, são aqueles contos que persistem no tempo, passam de geração em geração e tornam-se inesquecíveis e ficam na nossa memória, individual e coletiva. Essas histórias carregam consigo traços culturais. Elas têm origem na tradição oral e só vieram a ser escritas muito tempo depois. As histórias clássicas sobrevivem ao tempo. Tratam de temas como medo, amizade, respeito, perigo, entre tantos outros. Por isso, apesar de criadas há bastante tempo, são bem atuais. Os contos de fadas fazem parte desses livros eternos, que os séculos e séculos não conseguem destruir e que a cada geração são redescobertos e voltam a encantar leitores ou ouvintes de todas as idades. Quando e onde teriam nascido essas narrativas maravilhosas, hoje conhecidas como literatura infantil clássica? Quem teria inventado essas histórias que os avós dos nossos avós já conheciam e contavam para as crianças nas noites de serão familiar? Naquela época que nem tinha energia elétrica, as pessoas se reuniam para ouvir histórias. Olha que mundo fantástico! Eu tive a oportunidade de ouvir várias histórias em noites que não tínhamos ainda luz elétrica. Onde teriam nascido a Cinderela, a Branca de Neve, o Chapeuzinho Vermelho, Ali Babá e os 40 Ladrões, o Pequeno Polegar e tantos outros contos fantásticos que fazem parte desse imaginário infantil? Dentre os autores clássicos, nós vamos destacar alguns. Eu quero que vocês conheçam alguns desses autores clássicos que fazem essas histórias passarem de geração em geração. Vamos conhecê-los? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Na história da literatura, o primeiro registro que nós temos é uma coletânea de contos infantis que foi publicada no século XVII e trata-se dos Contos da Mãe Gansa. Esse livro foi escrito por Charles Perrault e tem 8 histórias. Eu trouxe esse livro para vocês conhecerem. Olha que clássico legal! Contos de Charles Perrault. Esse conto, gente, ele foi reescrito, porque, como eu disse, é da tradição popular. Ele foi escrito a primeira vez em 1883, na cidade, de Paris, na França. E Charles Perrault foi um dos primeiros autores a coletar essas histórias e publicar em um livro. E aqui nesse livro nós temos A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou a Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. É um clássico, gente, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. No mesmo período de Charles Perrault, nós tivemos também um outro autor muito conhecido, mas porque ele reescrevia outro tipo de história, que nós, em uma próxima aula, nós trataremos apenas desse tipo de história que o La Fontaine trazia para a gente. Mas o La Fontaine, ele reescrevia principalmente as fábulas de Esopo
Então, aqui nós temos um estilo de texto diferente dos contos de fada. São fábulas. Depois, a gente vai conversar melhor sobre as fábulas. E ele fez um livro, né, recontando principalmente as fábulas de Esopo. Esopo foi um escravo, analfabeto, ele não sabia nem ler e nem escrever, mas ele contava várias histórias. E essas histórias foram passadas de geração em geração. Tenho certeza que vocês já ouviram algumas. O lobo e o cordeiro, o leão e o ratinho, a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, Perrette, a leiteira e o pote de leite. Então, primeiro foi Charles Perrault, depois La Fontaine. Esse nome é meio difícil de falar mesmo, né? Mas é La Fontaine, Jean de La Fontaine. Depois, muito tempo depois, nós tivemos dois irmãos que começaram a reescrever essas histórias. Porque naquela época eles começaram a achar que os contos eram um pouco assustadores. Né? Porque a Chapeuzinho Vermelho morria no final da história, então eles acharam que a gente podia fazer algo diferente. Foi aí que eles colocaram o caçador na história do Chapeuzinho Vermelho. Então os irmãos Jacob e William Green reuniram algumas das histórias mais populares em um livro de contos que ficou muito famoso. A obra trazia clássicos como Branca de Neve, João e Maria, Rapunzel, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, e ele, né, foi publicado em mais de 70 idiomas. O que isso quer dizer, Malu? Em diferentes línguas. Então, 70 línguas diferentes. E aqui eu tenho os contos de Green, né, o clássico também. E, né, não vale ressaltar a importância desses clássicos até hoje dentro da sala de aula. Então, Irmãos Green, eu tenho certeza que vocês já ouviram várias histórias dos Irmãos Green. E olha só, e eu não podia deixar de trazer para vocês a primeira história do Chapeuzinho Vermelho, escrita por Charles Perrault. Vamos ouvi-la? Atenção! Observe os detalhes do estilo de escrita, porque foi escrito há muitos séculos atrás. Vamos ouvi-la? Chapeuzinho Vermelho, Charles Perrault. Era uma vez uma menina que vivia numa aldeia. Uma menina que todos achavam muito bonita. A mãe era louca por ela e a avó mais ainda. Por isso, sua avó lhe mandou fazer um capuz vermelho que ficava muito bem na menina. Por causa dele, ela ficou sendo chamada em toda parte de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, em que sua mãe tinha preparado umas tortas, disse para ela: "Vai ver como está passando tua avó, pois eu soube que ela anda doente. Leva uma torta e um potezinho de manteiga." Chapeuzinho Vermelho saiu em seguida para visitar sua avó, que morava em outra aldeia. Quando atravessava o bosque, ela encontrou o Senhor Lobo. O lobo que teve vontade de comer a menina ali mesmo, naquele momento, mas não teve coragem por causa de uns lenhadores que estavam na floresta. O lobo perguntou aonde ela ia. A pobrezinha, como não sabia como é perigoso parar para conversar e escutar um lobo, disse para ele: "Eu vou ver minha avó e levar para ela uma torta e um potezinho de manteiga que minha mãe está mandando."
Ela mora muito longe? Perguntou o lobo. Oh, sim! Respondeu o Chapeuzinho Vermelho. É pra lá daquele moinho que você está vendo bem lá embaixo. É a primeira casa da aldeia. Pois bem, disse o lobo, eu também quero ir ver sua avó. Eu vou por este caminho daqui e você vai por aquele caminho. Vamos ver quem chega primeiro? O lobo pôs-se a correr com toda a sua força pelo caminho mais curto. A menina foi pelo caminho mais longo, distraindo-se a colher avelãs, correndo atrás das borboletas e fazendo ramalhetes com as florzinhas que ela ia encontrando pelo caminho. O lobo não levou muito tempo para chegar à casa da avó. Bateu na porta. Quem está aí? É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo, mudando a voz. Eu lhe trago uma torta e um potezinho de manteiga que a minha mãe mandou para você. A bondosa avó, que estava na cama porque não passava muito bem, gritou lá do quarto: Levante, Aldabra, que o ferrolho sobe. O lobo puxou a tranca e a porta se abriu. Ele avançou sobre a pobre mulher e a devorou num instante, pois fazia mais de 3 dias que ele não comia. Em seguida, fechou a porta e foi se deitar na cama da avó. Ali, deitado na cama, ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho, que um pouco depois bateu a porta. Quem está aí? Chapeuzinho Vermelho, ao escutar a voz grossa do lobo, teve um pouco de medo, mas pensando que a voz de sua avó estava diferente por causa do resfriado, respondeu: É sua neta, Chapeuzinho Vermelho, que traz uma torta para você e um potezinho de manteiga que minha mãe lhe mandou. O lobo gritou para ela, adocicando um pouco a voz: Levante, Aldabra, que o ferrolho sobe. Chapeuzinho Vermelho puxou a tranca e a porta se abriu. O lobo, vendo que ela tinha entrado, escondeu-se na cama e debaixo da coberta e falou: Põe a torta e o potezinho de manteiga sobre a caixa de pão e venha se deitar comigo. Chapeuzinho Vermelho tirou o vestido e foi para a cama, ficando espantada de ver como sua avó estava esquisita, diferente do costume, e disse para ela: Vovó, como você tem braços grandes? É para te abraçar melhor, minha netinha. Vovó, como você tem pernas grandes? É para correr melhor, minha netinha. Vovó, como você tem orelhas grandes? É para te escutar melhor, minha netinha. Vovó, como você tem olhos grandes? É para te ver melhor, minha netinha. Vovó, como você tem dentes tão grandes? É para te comer. E dizendo essas palavras, o lobo saltou para cima de Chapeuzinho Vermelho e a devorou. Legal, não é mesmo? Foi muito bom conhecer, né, para quem ainda não conhecia, a história Chapeuzinho Vermelho, escrita por Charles Perrault. Lembrando que a história é do século XVII. Vamos lá? E eu trouxe alguns personagens que vivem nesse imaginário dos clássicos infantis. Vamos ver se vocês conhecem todas? Olha que legal! A bruxa. Qual é a letra inicial da palavra bruxa? Isso mesmo, B. O lobo. Qual história que tem o lobo mau? Todo mundo sabe, a gente leu agora há pouco. Lobo. Qual é a letra inicial da palavra?
Lobo. L. Sapo. Qual é a letra inicial da palavra sapo? S. Então, a gente sabe que o S de sapo. Rei. Todo mundo já ouviu um conto com rei, né? Qual é a letra inicial da palavra rei? R. Muito bem. Rainha. A mesma letra inicial do rei. Rei, rainha. Qual a primeira letra? R. Muito bem. Fada. Qual é a letra inicial da palavra fada? F. F de fada, F de faca, F de foca. Olha quantas palavras a gente tem que começa com a letra F. Anão. Qual é a primeira letra da palavra anão? Isso mesmo, a letra A. E aí, eu trouxe um conto contemporâneo para vocês conhecerem. O autor desse conto é o Chico Buarque de Holanda. Quem é o Chico Buarque de Holanda? Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque. Ele nasceu no Rio de Janeiro em junho de 1944. É um músico, dramaturgo, escritor e ator brasileiro. É conhecido por ser um dos maiores nomes da música popular brasileira, a MPB. Sua discografia conta com aproximadamente 80 discos. Escreveu seu primeiro conto aos 18 anos, ganhando destaque como cantor a partir de 1966, quando lançou seu primeiro álbum, Chico Buarque de Holanda, e venceu o Festival de Música Popular Brasileira com a música A Banda. Vocês já ouviram a banda? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. E aí, eu trouxe o conto, inspirado no conto tradicional do Chapeuzinho Vermelho, eu trouxe o conto Chapeuzinho Amarelo. Acho que vocês vão se identificar um pouquinho com o Chapeuzinho Amarelo. Então vamos ver o conto? Olha que legal, tenho certeza que vocês vão adorar. A Chapeuzinho Amarelo, ela era um pouco medrosa. E você, tem medo? Vamos ver a história? O livro de hoje, Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarque de Holanda, José Olímpio, editora. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca, para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que ela tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha,
cheinho de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo de um dia encontrar o lobo, um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo de um dia encontrar um lobo e foi passando aquele medo que tinha do lobo e foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo, porque um lobo tirado medo é só um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada! E ele gritou: "Sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho já estava meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. E ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando e a menininha saber com quem que não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: "Para! Assim, já, do jeito que você tá." E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo fofo, porque sempre preferiu bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva e nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta e depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohai, barata, tabará. A bruxa virou Chabru e o diabo é Bodiá. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o Gandrá, o Jacuru, o Barantu e o Bão Bichopã. E todos os Trosmons. Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarque de Holanda. Que legal, não é mesmo, gente? Uma história diferente, mas que também tem uma menina, tem um lobo e tem um final feliz. Gostaram da Chapeuzinho Amarelo? A Chapeuzinho Amarelo amarelada de medo. De que será que ela tinha medo? Lembra aí? Olha só. Eu trouxe um fragmento da história para vocês. Essa é a capa do livro, que eu faço questão que vocês conheçam.
para identificar quando você for na biblioteca, quando estiver na sala de leitura, quando a professora fizer a leitura para você. Então, olha a capa. Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarque. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia a escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca, para ela, era cobra e nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Essa era a Chapeuzinho Amarelo. Olha que legal, eu fiz questão, de mostrar para vocês as palavras que estão rimadas, porque o texto é um texto que traz rimas também. Então são pedacinhos parecidos. Olha, então a gente voltando um pouquinho no slide aqui, olha que legal, só para você ver. Ria, aparecia. Descia, olha quantas palavras. Ria, aparecia, descia. Tossia, estremecia, todas com a mesma rima, com finaizinhos parecidos. Cobra, sombra. Olha, as duas terminam com bra. Bra de Brasil, de brasileiro. Então, olha só, elas terminam iguais. Sujar, ensopar, descolar e engasgar. Todas terminam parecidas. Depois a gente ainda tem cair e dormir. Lembrando que as rimas são pedacinhos parecidos. Então, a palavra é dividida em sílabas. A gente vai ver isso logo, logo. Dividida em sílabas. E o que são sílabas? São pedacinhos. E o que são rimas? Rimas são finais parecidos. Legal, né? Eu tenho certeza que vocês se lembram da última aula. Então, hoje nós vimos 2 contos. Um conto clássico e um conto contemporâneo. Conto clássico, Chapeuzinho Vermelho. Vermelho começa com a letra V. Chapeuzinho Amarelo, conto mais contemporâneo. E a gente tem o quê? Amarelo, que começa com a letra A. Então, 2 crianças, lembrando, Chapeuzinho Vermelho, escrito no século XVII. E Chapeuzinho Amarelo, um conto inspirado no Chapeuzinho Vermelho e escrito recentemente. Vamos continuar? Ah, não se esqueça, nós temos atividades no portal Conexão Escola para você relembrar as histórias lidas hoje. E você, gosta de ouvir histórias? Qual o seu personagem favorito? Ah, eu conheço gente que adora o lobo mau, o lobo e os 7 cabritinhos. Então, tem várias histórias com o lobo. Tem histórias que o final feliz é do lobo e tem histórias que o final feliz não é do lobo. Acompanhe as histórias, acompanhe as professoras nas leituras que são feitas todos os dias e observem esses personagens. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado dos clássicos que a gente trouxe hoje para vocês. Até a próxima e se liga no nosso programa.